Era para ser uma conversa sobre sonhos de viagem, sobre planejar o futuro dos filhos, sobre a casa própria que tanto desejavam, mas se transformou em mais uma discussão tensa sobre contas atrasadas. A fatura do cartão chegou mais alta que o esperado, o salário não parece suficiente e aquela ansiedade familiar começa a tomar conta do ambiente. Você já viveu essa cena em sua casa? Quando o assunto dinheiro deixa de ser uma ferramenta para construir sonhos juntos e se torna um campo de batalha no casamento, algo profundo precisa mudar. Aquele silêncio constrangedor depois que as contas são abertas, a tensão quando um quer comprar algo e o outro considera desnecessário, aquelas pequenas mentiras sobre gastos que vão criando um muro invisível entre vocês. Se o dinheiro tem sido mais motivo de discórdia do que de união no seu casamento, respire fundo, porque hoje vou revelar como os princípios bíblicos podem transformar completamente a forma como vocês lidam com as finanças. E o mais extraordinário, isso vai aproximar vocês espiritualmente de uma forma que jamais imaginaram. O dinheiro, meus amados irmãos, nunca é apenas sobre números em uma planilha. É sobre corações, sonhos, medos e expectativas. E Jesus nos alertou com profunda sabedoria quando disse: "Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Mas o que acontece quando dois corações possuem tesouros diferentes dentro do mesmo casamento? Quando ele sonha em investir em um negócio próprio, mas ela prioriza a segurança de uma poupança conservadora? Quando ela deseja contribuir generosamente com o ministério da igreja, mas ele se preocupa excessivamente com o futuro dos filhos? Quando os valores financeiros não estão alinhados, cada decisão monetária se torna uma potencial fonte de conflito. As estatísticas são alarmantes e espiritualmente reveladoras. O dinheiro é a segunda maior causa de divórcio entre casais hoje. E o aspecto mais triste: isso impacta diretamente nossa vida espiritual como casal. Como orar juntos em unidade quando há ressentimento não resolvido sobre gastos? Como adorar a Deus com corações sinceros quando as finanças são motivo constante de discórdia? E existe uma realidade espiritual crucial que precisamos compreender. O inimigo adora usar o dinheiro para criar divisões entre casais cristãos. Enquanto estamos ocupados discutindo sobre contas, deixamos de focar no propósito maior que Deus tem para nosso casamento? É uma estratégia antiga do mal: dividir para conquistar. Mas hoje essa estratégia será quebrada. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixou sem orientação clara sobre esse assunto tão crucial. Em Lucas 14, 28 a 30, Jesus compartilha uma parábola profundamente prática. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que precisa para acabá-la? Percebam a revelação poderosa aqui. Jesus está nos ensinando que planejamento financeiro não demonstra falta de fé, pelo contrário, demonstra sabedoria e responsabilidade. E observe algo ainda mais significativo. Em Lucas 14, versículo 28, Jesus fala sobre calcular forças para a guerra. E isso porque nossas finanças conjugais são de fato um campo de batalha espiritual. Quando não nos planejamos financeiramente, estamos indo despreparados para uma guerra que pode destruir nosso casamento. Mas a palavra nos oferece ainda mais direção. Em Provérbios 21:20, lemos: "Há precioso tesouro e óleo na casa do sábio, mas o homem insensato os devora e dissipa." Deus não é contra termos recursos, Ele é contra sermos escravizados por eles. A chave divina está no conceito de mordomia, não na mera posse. E talvez o exemplo mais inspirador venha de Atos 4, 32 a 35, onde os primeiros cristãos tinham tudo em comum.
Isso não era um sistema econômico humano, era comunhão espiritual em ação. Era a compreensão profunda de que tudo o que temos pertence a Deus e nós somos apenas administradores temporários. Quando um casal compreende essa verdade juntos, as finanças deixam de ser meu dinheiro versus seu dinheiro e se tornam nosso ministério diante de Deus. O dinheiro, meus amados irmãos, nunca é apenas sobre números em uma planilha. É sobre corações, sonhos, medos e expectativas. E Jesus nos alertou com profunda sabedoria quando disse: "Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Mas o que acontece quando dois corações possuem tesouros diferentes dentro do mesmo casamento? Quando ele sonha em investir em um negócio próprio, mas ela prioriza a segurança de uma poupança conservadora? Quando ela deseja contribuir generosamente com o ministério da igreja, mas ele se preocupa excessivamente com o futuro dos filhos? Quando os valores financeiros não estão alinhados, cada decisão monetária se torna uma potencial fonte de conflito. As estatísticas são alarmantes e espiritualmente reveladoras. O dinheiro é a segunda maior causa de divórcio entre casais hoje. E o aspecto mais triste: isso impacta diretamente nossa vida espiritual como casal. Como orar juntos em unidade quando há ressentimento não resolvido sobre gastos? Como adorar a Deus com corações sinceros quando as finanças são motivo constante de discórdia? E existe uma realidade espiritual crucial que precisamos compreender. O inimigo adora usar o dinheiro para criar divisões entre casais cristãos. Enquanto estamos ocupados discutindo sobre contas, deixamos de focar no propósito maior que Deus tem para nosso casamento? É uma estratégia antiga do mal, dividir para conquistar. Mas hoje essa estratégia será quebrada. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixou sem orientação clara sobre esse assunto tão crucial. Em Lucas 14, 28 a 30, Jesus compartilha uma parábola profundamente prática. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que precisa para acabá-la? Percebam a revelação poderosa aqui. Jesus está nos ensinando que planejamento financeiro não demonstra falta de fé, pelo contrário, demonstra sabedoria e responsabilidade. E observe algo ainda mais significativo. Em Lucas 14, versículo 28, Jesus fala sobre calcular forças para a guerra. E isso porque nossas finanças conjugais são de fato um campo de batalha espiritual. Quando não nos planejamos financeiramente, estamos indo despreparados para uma guerra que pode destruir nosso casamento. Mas a palavra nos oferece ainda mais direção. Em Provérbios 21:20, lemos: "Há precioso tesouro e óleo na casa do sábio, mas o homem insensato os devora e dissipa." Deus não é contra termos recursos, Ele é contra sermos escravizados por eles. A chave divina está no conceito de mordomia, não na mera posse. E talvez o exemplo mais inspirador venha de Atos 4, 32 a 35, onde os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Isso não era um sistema econômico humano, era comunhão espiritual em ação. Era a compreensão profunda de que tudo o que temos pertence a Deus e nós somos apenas administradores temporários. Quando um casal compreende essa verdade juntos, as finanças deixam de ser meu dinheiro versus seu dinheiro e se tornam nosso ministério diante de Deus. Agora, casal, prestem extrema atenção nestes 3 passos práticos que podem transformar radicalmente sua relação com o dinheiro e entre vocês. Escolham deliberadamente uma noite específica desta semana para realizar o que chamo de acerto de contas espiritual. Este não é um momento de acusação, mas de cura e unidade. Cada um deve trazer com honestidade suas dívidas, seus gastos, seus receios financeiros. Mas atenção, antes mesmo de abrir qualquer planilha ou extrato, orem juntos.
Senhor, reconhecemos que tudo pertence a Ti. Ensina-nos a ser bons administradores dos recursos que nos confiaste. Quando a transparência financeira vem precedida pela oração, a cura relacional acontece antes mesmo do conflito surgir. Peguem sua renda familiar total e dividam conscientemente em 3 potes com propósitos espirituais distintos. Pote 1, provisão divina, 50% a 60%, moradia, alimentação, utilidades, necessidades básicas. Pote 2, propósito eterno, de 10% a 20%, dízimos, ofertas, contribuições ministeriais, obras missionárias. Pote 3, prosperidade planejada, de 20% a 30%, poupança, investimentos, educação, lazer familiar. O segredo celestial, o pote 2 não é o que sobra no final do mês, é a prioridade intencional no início. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele mesmo se encarrega de multiplicar e abençoar o restante. Apenas 15 minutos dedicados por semana podem literalmente salvar e fortalecer seu casamento. Sentem-se toda segunda-feira, ou outro dia que funcione, e façam 3 perguntas simples, mas poderosas. Como estamos progredindo em relação aos nossos 3 potes? Temos alguma despesa significativa ou decisão financeira importante esta semana? Como podemos usar nossos recursos para abençoar alguém juntos esta semana? Essa prática transforma as finanças de motivo potencial de briga em ferramenta prática de unidade e propósito. Agora fechem os olhos comigo, unam as mãos e vamos orar juntos, com fé. Pai Celestial, neste momento solene, entregamos completamente nossas finanças conjugais em Tuas mãos poderosas. Reconhecemos humildemente que tudo o que temos pertence a Ti, e nós somos apenas mordomos responsáveis dos recursos que nos confiaste. Cura profundamente as feridas que discussões financeiras causaram em nosso casamento. Transforme nossa tendência humana à ganância em generosidade divina. Converta nossos medos financeiros em fé inabalável. Transforme nossas discórdias sobre dinheiro em unidade sobrenatural. Ensina-nos a ser sábios como o homem que calculou os custos antes de edificar a torre. Dá-nos coragem para a transparência total e mutual. Concede-nos sabedoria celestial para administrar sabiamente os recursos que o Senhor nos confiou. E Pai amoroso, que nossas finanças conjugais não sejam apenas sobre sobreviver economicamente, mas sobre cumprir plenamente o propósito eterno que tens para nós como casal. Que cada real, cada centavo, seja uma ferramenta eficaz na construção do Teu reino, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se este vídeo tocou seu coração e abriu seus olhos para uma nova perspectiva sobre finanças no casamento, escreva nos comentários. Deus é nosso provedor fiel. Vamos criar uma forte corrente de casais decididos a transformar suas finanças em verdadeiros atos de adoração. E lanço um desafio prático para vocês esta semana. Realizem o encontro da transparência total que mencionei. E depois, voltem aqui para compartilhar como foi a experiência. Estarei pessoalmente lendo cada testemunho. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque no próximo vídeo revelarei os 3 segredos celestiais para orar juntos sem vergonha. E acreditem, isso vai revolucionar completamente a intimidade espiritual de vocês como casal. Que Deus abençoe ricamente seu casamento e suas finanças. Lembre-se sempre, quando Deus assume o controle da carteira, o casamento inteiro flui na graça sobrenatural.